Será que isso dificulta bastante? É verdade, né? Tolero sim, eu acho, porque eu tolero muito menos agora. Antes eu tolerava mais, mas à medida que é isso, a gente vai para o mercado, começa a trabalhar, ter uma independência, a nossa tolerância com as coisas começa a ser diferente. E o homem em si também, né? Coisas que eu aceitava antes, hoje eu já não aceito mais. Você está mais seletiva. Né? Mais seletiva, mais exigente, com determinados comportamentos deles também, né? Acho que acontece O sim. funil vai ficando cada vez mais fino. Eu estava até comentando com a Débora, assim, que de repente a mancada que um dava, você não vai. Você fala pro outro assim, ó, não dá, já aguentei isso demais, inventa um outro jeito, mas não dá mais. Esse é um perigo, não é, Ana? As generalizações são perigosas. Então, assim, homem é tudo igual. É tudo igual. É o que mais acontece. Isso é perigoso, né? Porque aí você começa a colocar uma regra muito rígida, um padrão muito rígido e as relações se tornam mais difíceis. A mulher tem um poder, eu reafirmo isso, a mulher tem um poder que, utilizando com flexibilidade, ela consegue determinar, guiar a relação. Isso compete muito mais à mulher do que ao homem. Do seu ponto de vista, no consultório, os homens também estão em crise, vamos chamar assim? Crise de solidão, precisando de alguém ao seu lado? Eu acho que isso é da natureza humana, né, Kátia? Nós já assim, temos essa necessidade de viver a relação, o envolvimento. Nós caminhamos para isso. É assim a natureza humana de buscar o par, de buscar um encontro amoroso, afetivo, a necessidade de nos sentirmos atendidos afetivamente. Então, homens e mulheres, você vai encontrar isso sim, do mesmo modo. Aqui a mulher, eu até dizia ainda há pouco, conversando com as meninas, a mulher é muito mais honesta com as suas emoções. Vocês acham? Vocês estavam Com certeza. Não, a gente estava comentando que a gente estava falando sobre a mesma coisa que o doutor estava falando. Que as mulheres, elas são mais fiéis aos sentimentos do que os homens. Os homens costumam fazer aquele jogo de esconde-esconde, de não tô sentindo nada, ainda tá leve. E a mulher, ela é aquela que gosta de se entregar, de se jogar numa relação. Se ela tá de peito aberto, ela vai mesmo de peito aberto. E acaba que o homem, às vezes, pode estar sentindo a mesma coisa, na mesma intensidade. Mas por aquele jogo de insegurança, às vezes, do esconde-esconde, do que ele está sentindo, eles deixam de viver uma coisa, deixam de viver algo que podia ser bom entre eles. Vocês já perceberam isso em relacionamentos de vocês? Já, com certeza. Eu sou ao contrário. Ao contrário? Eu já não demonstro tanto. Você é durona? Sou mais racional nesse aspecto do que o emocional em si, dentro do relacionamento. Eu fico mais contida, vendo se a pessoa está dando um feedback, para mim poder dar um feedback. Eu não chego no relacionamento falando, tô amando, tô te adorando, tô gostando. Vamos ver o que ele tem a me dizer para mim começar a interagir um pouco com ele também. Mas eu acho que isso é devido a algumas coisas que aconteceram também, né? Quer dizer, um relacionamento carrega um pouco os traumas do relacionamento anterior? Vem sim, eu acredito que sim. É a necessidade de se sentir segura, né? Nós também buscamos, isso faz parte também da natureza humana, a necessidade de se sentir seguro. E, assim, será que eu posso dizer que eu amo? Será que eu posso dizer que eu gosto? Quer dizer, porque isso pode me colocar vulnerável. Ou será que ele vai me esnobar se eu falar que eu gosto de verdade? Porque tem isso também, tem homem que adora, assim como mulheres, vamos generalizar. Mas existem pessoas que adoram quando veem que aquele tá de fato contente, tá gostando, fala assim, vamos dar uma geladinha pra ele sentir, porque vai ficar mais apaixonado, né? Tá comendo a minha mão. É meio difícil, né? É verdade. E tem todo o encantamento, né? Eu costumo chamar de encantamento aquele início de um relacionamento, onde as pessoas... É encantamento mesmo, porque parece uma coisa meio mágica, né? Das poções ali, do encantamento. E algumas pessoas vivenciam, priorizam isso dentro de uma relação. É da conquista. É uma coisa da conquista, de eu ter próximo aquela garota que os amigos também queriam, ou aquela menina que namora o cara mais desejado da escola. Então, é a coisa da conquista, mas agora eu já conquistei, aí abaixa, né? Não tem um envolvimento emocional. Mas por que será que quando naquele jogo de sedução tem algo no rapaz e vice-versa que te encanta, parece que depois de um tempo é aquilo que te atormenta? Aquilo que te encantou é aquilo que depois te irrita. O que acontece? Mas é que nem o rapaz quando é muito comunicativo. Você é, nossa, um rapaz que se relaciona bem. Depois, não fica quieto. Aquela coisa quando você tá com as pessoas, surge aquele ciúme, tipo, porque você não fica quieto um pouco.
baixa um pouco. Não, menos, tô falando, né? menos. E aí ele continua sendo comunicativo. E às vezes ele não mudou, ele continua a mesma pessoa, mas mudou a sua postura e a forma de encará-lo. É verdade. Então eu acho que é necessário manter a mesma postura do início do relacionamento, procurar manter a mesma postura, porque para que isso não mude, você acha que a pessoa mudou e na verdade quem mudou foi você. Mudou a forma de encará-lo. Nesse ponto de vista também é assim, Débora? Concordo com ela. Encanta num primeiro momento e depois quando você começa a se envolver e conhecer mais a pessoa, né? A gente começa a ver a pessoa sobre outro aspecto que a gente não via quando conheceu. E de repente aquilo que atraiu muito, num segundo momento, pode ser uma coisa que já não é tão legal. Vocês passaram por algumas experiências de relacionamento até longo. Vocês são super novas, um ano e pouco. Você também, Débora? Também, 5 anos e 9 meses. Moraram juntos? Tudo? Não, só namorando. Namorando. E o que você acha que aconteceu para que de fato não chegasse onde você imaginava na relação? Imaturidade dos dois. Foi imaturidade. A gente começou a namorar muito novo, foi namoro sério para os dois, assim, muito cedo. A gente não tinha conhecimento para lidar com a situação. A gente era super possessivo, super ciumento, ficava se proibindo de fazer tudo, né? Então, assim, acabou, né? Cansou tanto eu quanto ele e era a hora de colocar ponto final mesmo. O certo de um relacionamento, se é que existe um mal nove, certo e errado, né? Porque se todo mundo viesse com uma bula, seria muito fácil a gente conviver com as pessoas. Eu não tenho a cartilha, né? Ainda, viu? Mas será que o importante é a gente respeitar o outro e perceber a individualidade de cada um acima de tudo? Acima de tudo, respeito a si próprio. Então você tem que se gostar, você tem que se tratar bem, você tem que se amar para poder se entregar numa relação. Se a pessoa não gosta dela mesma, e aí vem as inseguranças, não é? Quer dizer, então, o exemplo dado foi muito bom. Então, se a pessoa é comunicativa, aquilo passa a ser perturbador. Perturba em mim, não perturba nela. Porque encanta as outras também, né? Esse lado comunicativo dele, talvez, né? Do mesmo jeito que me encantou, pode encantar as outras. E aí passa a mudança de postura. Exato. E fala muito mais da insegurança, em caso própria da pessoa, do que da outra Será pessoa. que todo mundo busca, na verdade, é um relacionamento firme, aquele relacionamento que você pode confiar de fato no outro? Bom, é um relacionamento que faz bem ter. Mas acho que também não é o ápice que você procura na sua vida. Mas é um relacionamento que você possa ter uma pessoa com quem você possa contar. Uma pessoa que vai, se precisar numa hora ruim, vai estar lá para te ajudar. Mas não só também nas horas fins. Você quer uma pessoa na hora boa para dividir. Mas você também precisa de um pouco de um espaço reservado a você para suas conquistas profissionais. Então, assim, uma pessoa é legal ter um namorado sério? É muito bom. Faz bem ter alguém que você possa conhecer todos os dias, se apaixonar pela mesma pessoa todos os dias e fazer com que aquilo seja gradual no relacionamento. Mas também você precisa de um espaço para o seu lado profissional, que muitas vezes os homens não sabem respeitar isso nas mulheres. Pô, você está indo para sua faculdade fazer trabalho num domingo? Tô. E aí? E aí ele não respeita. Então, tem que saber determinar o espaço para cada coisa na vida. Então, ter namorado sério é legal? É, quando há o respeito das outras individualidades da pessoa. Você concorda, Ana? Também? Concordo. Eu acho assim, um grande fato é que às vezes as pessoas elas tentam encontrar um namorado para solucionar os problemas da vida dela. E aí acaba que não encontra, mas você tem que estar com uma pessoa porque você vai se sentir bem com ela. As pessoas elas tentam fazer com que o namoro seja a solução dos seus problemas coisa da vida dela. E não é. Você tem um namorado, você tem as amigas, você tem seu lado profissional, principalmente a gente que é estudante, tem que dar mais valor para isso, porque é para nossa vida, independente do que acontece com a outra pessoa, você vai ter que se formar. Você vai ter que existir. Então as pessoas elas têm que perceber assim, que a gente está buscando muito esse negócio de consertar nossa vida com o outro, no outro. São outras prioridades do que a gente via há um tempo atrás, né, doutor Paulo? É verdade. As coisas mudaram muito. Não faz muito tempo, o rapaz ia pedir a mão da menina para namorar, era comum esse tipo de situação. Hoje as relações são mais, elas acontecem como falávamos há pouco, os beijos, então contabilizar beijos. O complemento, ele é importante como uma parte da sua vida, como bem colocou a Ana. Então, uma parte da sua vida, a relação, ela faz parte de um contexto maior, não é? Então, a realização em diferentes áreas, na área afetiva, na área profissional, na sua formação, no teu grupo de amigos, nas suas conquistas pessoais. Então, o relacionamento, ele complementa toda essa estrutura. Como
Como superar um trauma de um relacionamento anterior? Como a Débora estava falando, ela que namorou quase 6 anos, é um tempo longo, eu acho, particularmente. Sim, é um tempo longo de relacionamento. Como superar? Como você olhar para um outro indivíduo falando, não, tudo bem, aquele fazer isso, mas essa é uma nova pessoa, eu não vou correr o mesmo risco. É complicado. Então, vamos pensar que as experiências nos ensinam sempre. Que a experiência que ela viveu hoje permite que ela vivencie um outro relacionamento, não cometendo falhas que ela consegue identificar agora. Sabe aquela situação que às vezes a gente passa e fala assim, puxa, se fosse hoje eu faria diferente? E eu só consigo dizer que se fosse hoje eu faria diferente porque eu cresci, porque eu evoluí. Eu amadureci, porque né? Um amadurecimento. E essas relações, já ouvi pessoas dizendo, Kátia, sabe, esse foi um erro, não devia ter acontecido, aquele relacionamento foi a pior coisa que me aconteceu. Você pode avaliar que foi ruim porque você o viveu e agora você sabe até como construir uma relação melhor. Aquilo que devemos evitar são as generalizações. As generalizações é o que falávamos também. Homem não presta, relacionamentos não dão certo, casamento, sabe? Então, devemos evitar as generalizações e aproveitar na experiência aquilo que nos pode servir para um outro envolvimento, para uma outra relação. Será que por esse motivo que muitas vezes o segundo casamento é aquele mais duradouro? A gente já está com uma bagagem de vivência muito maior do que a gente tinha no primeiro, com a falta de maturidade? É interessante sua pergunta. Eu, na verdade, assim, eu nem sei responder isso a você. Mas é muito interessante. Eu penso que a segunda experiência não pode evitar os erros da primeira experiência e pode se descobrir outros também. É sempre uma evolução, é sempre um crescimento. Assim como um trabalho, né? Então, você vai desenvolver um trabalho, quanto mais você faz, mais seguro e mais confiante e mais especializado você se torna. Porque algumas picuinhas que a gente acaba tendo no dia a dia dificulta bastante a vida de todo mundo. Isso digo até no trabalho. Se a gente for ficar... Mas no trabalho a gente ainda é um pouco mais maleável. Se alguém te fala alguma coisa, você aceita. Se é o namorado do seu marido, você já não vai aceitar. Não é? Se um colega de trabalho te dá uma patada, te dá uma coisa, você fala, tudo bem, tá mal-humorado. Se o teu namorado, teu marido faz isso, você não aceita. Você quer saber por quê? Qual foi o motivo? O que desencadeou para que aquilo tivesse acontecido? E às vezes também era só um dia de mau humor da pessoa. Que você não encarou da mesma forma que era talvez o seu amigo do trabalho. Ele estava passando por uma fase difícil e de repente te deu uma patada. Não, ele está passando por uma fase difícil. Aí se o seu namorado está passando por uma fase difícil e sem querer te dar uma também, você... Pô, mas por quê? O que eu fiz? E aí começa aquela encanação. A busca do afeto. Mas nós não fazíamos isso com a nossa mãe? Lembra? Quando você caía, tropeçava, batia, corria para onde, né? Então você corre para a mãe, para a avó, para alguém que pode te assessorar, que pode te acolher. Assim em casa, quando você recebe um não, quando a coisa vem mais dura, a gente fica mais sensível. Você vai para o seu porto seguro, na verdade, né? Eu quero a minha mãe, não é assim que a gente diz, né? Eu quero a minha mãe, é uma forma de se sentir seguro. Então no trabalho tudo bem, passou, você vai embora, mas na tua casa, com a pessoa que você ama, com a pessoa que você se relaciona, é uma resposta coisa que diferente. Você quer resolver na hora. É aquilo que você espera, né? O que